vai achar rápido Esdras hoje. Esdras, capítulo de número 3. Esdras e antes de Neemias, antes de Esther, antes de Jó. Esdras, capítulo 3, a partir do versículo de número 8. Os que já encontraram, digam amém. Amém. Estão afiados na Bíblia, isso é coisa boa. Diz assim: no segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, começaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadac, os outros irmãos, os sacerdotes, os levitas e todos que vieram do cativeiro a Jerusalém, e constituíram levitas da idade de 20 anos, e daí para cima, para que aviassem a obra da casa do Senhor. Então se levantou Jesuá, seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, como um só homem, para vigiarem os que faziam a obra na casa de Deus. Os filhos de Enadad, seus filhos e seus irmãos, os levitas, quando pois os edificadores lançaram, presta atenção nessa informação, quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apressaram-se os sacerdotes, já paramentados com as trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com os saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi e de Israel. E cantavam a reveses, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes. Mas muitos levantavam as vozes com júbilo e com alegria. 13. De maneira que não discernia o povo as vozes da alegria das vozes de choro do povo, porque o povo jubilava com grande júbilo, que as vozes se ouviram de muito longe. Todos digam amém? Vamos fechar os olhos? Senhor, fale conosco nesta manhã. Enviar essa palavra às nossas vidas. Usa a minha vida, Senhor. Me dê inspiração, entendimento, para que ao abrir da minha boca, tua mensagem seja ministrada com confiança a todos os corações. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir Jesus com alegria. Eu não sei se você conseguiu entender bem o texto. A leitura é simples, não tem informações pesadas, exaustivas, não tem conceitos pesados aí, teológicos. É um texto simples. Esse texto é o texto de Esdras. E eu ministrei semana passada, quando eu falei de Esdras capítulo 10, eu falei que nós podemos encontrar pelo menos dois aspectos para falar do recomeço do povo de Israel. Nós podemos falar de dois paralelos, duas verdades paralelas. O que é uma verdade paralela? Duas verdades que caminham juntas, paralelamente. E quando nós falamos de recomeço, e eu ministrei pelo menos acho que umas 2 semanas sobre Neemias, o que eu ministrei? Que Neemias, ele tratou das coisas da vida. A restauração que Neemias fala, que o livro de Neemias propõe para a gente, é uma restauração material. Eles voltaram do cativeiro da Babilônia 70 anos depois,
E quando eles voltaram, Neemias falou: vamos reconstruir a cidade, a casa que nós moramos, que nós vamos morar. Vamos reconstruir esses muros. A cidade de Jerusalém antiga, ela é cercada por muros, pelo muro, pela grande muralha. Vamos restaurar essa muralha, vamos restaurar essas portas, vamos restaurar todo o sistema de água, todo o sistema de saneamento. Vamos recomeçar a cidade. Aqui tinha uma praça, vamos tirar os entulhos, vamos reconstruir essa praça. Ali tinha um hospital, né? Eu estou aqui usando minha mente criativa. Ali tem um hospital, vamos reconstruir o hospital. Tenta imaginar uma cidade depois de um grande terremoto. Tenta imaginar uma cidade depois de uma tempestade, esses lugares que inundam, que destroem tudo. Tenta imaginar aquele tanto de entulho, de lixo, né? Então nós precisamos limpar tudo isso aqui, Neemias dizendo, né? Nós precisamos limpar tudo isso aqui, precisamos tirar esse entulho, jogar no canto lá, sei lá onde, e nós vamos reconstruir tudo. E o livro de Neemias fala dessa reconstrução, dessa limpeza, dessa reconstrução. Quem está entendendo, diga amém. Daí mostra Neemias reconstruindo um tanto de opositores, Sanbalate, Tobias, Gesem, tentando parar aquela obra, tentando intimidar Neemias, zombando de Neemias, inventando mentiras, calúnias contra Neemias, levantando profetas para profetizar. A profetisa Noadias levantando profetas para profetizar contra Neemias. E Neemias não para, ele reconstrói. Quem entendeu, diga amém. Então esse é um lado, porque eu falei de verdades paralelas, esse é um lado da verdade. E o outro lado de cá? O outro lado de cá, se no lado de cá o nome citado é Neemias, reconstrução material, no lado de cá é Esdras o nome citado. E Esdras não está preocupado com o muro. Esdras não está preocupado com o sistema de esgoto da cidade. Neemias era governador. Neemias era um líder. Neemias era um administrador. Quem entendeu, diga amém. Neemias estava preocupado com material de construção. Neemias estava preocupado com coisa de pedreiro. Neemias estava preocupado se tinha ferro, se tinha pedra, se tinha cimento, se tinha areia, se tinha telha. A preocupação de Neemias era essa parte. No lado de cá era Esdras, que pelo contrário não queria nem saber do muro, não estava preocupado com o sistema de esgoto da cidade. Esdras não está preocupado com o saneamento básico. Esdras não está preocupado se a escola está de pé ou não. A preocupação de Esdras é roubo. Qual que é mais importante, pastor? Cuidar da vida ou orar? Qual que é o mais importante? Vir para o culto ou trabalhar? As duas coisas são importantes. Quem entendeu, diga amém. Que você não é só espírito, né? Você não é só orar. Nem eu sou só orar, nem eu. Que sou pastor integral, nem eu sou somente oração. Eu tenho as minhas preocupações. Ontem não teve culto, né? Mas eu vim na igreja ontem. Estava com pedreiros ontem. Comprando telhado, comprando telha, comprando material. Mas não é só isso. Esdras estava preocupado com a restauração espiritual. Esdras era um homem de oração. Posso ouvir um amém, queridos? Esdras era um escriba. Esdras estava ligado ao sacerdócio. Esdras estava preocupado. Mas e aí? Está orando? E aí? Está buscando a Deus? E aí? Como que está a nossa saúde espiritual? A preocupação de Esdras era o culto. A gente precisa voltar a fazer culto aqui. A preocupação de Esdras era o seguinte: a gente precisa voltar a louvar a Deus. Tá bom, vamos reconstruir pedreiro, cimento, mas e o culto a Deus? Então a preocupação de Esdras, se Neemias estava muito preocupado ou estava focado em restaurar a cidade, Esdras falou: nós temos um culto para fazer.
E se nós não buscarmos a Deus, nada do que vocês estão fazendo aí vai dar certo. Então vamos trabalhar juntos. Posso ver, amém, queridos? Como que se chama isso na vida? Isso se chama equilíbrio. E na vida nós precisamos ter equilíbrio. Se você é uma pessoa que só se preocupa com o trabalho, com vida material, com escola, com trabalho, com faculdade, com o seu filho, se você só se preocupa com isso, você é um materialista. E você vai ter problemas na sua vida. Porque não adianta você cuidar desse lado da tua vida e a tua vida espiritual ficar de canto. Mas também, se você só se preocupa aqui com a oração, com a Bíblia, com a teologia, se você não se preocupa com o lado de lá também, você se torna um fanático. E o fanático, ele é doente também, irmãos. É problema o fanático. Fanático é um religioso. Fanático, ele não quer saber se tá, ele quer só isso. Isso é um problema. Então a gente tem que ter o quê? Aqui no meio. Nós precisamos de um equilíbrio. Posso ver amém, querido? Equilíbrio. Então Esdras falou: vamos equilibrar a balança. Vamos equilibrar a balança. Vamos buscar a Deus. Vamos orar. Vamos jejuar. Vamos voltar a fazer culto de louvor aqui. Vamos voltar a fazer culto aqui aos domingos, aos sábados. Vamos voltar a louvar a Deus. Vamos voltar-se para o Senhor. Porque quando nós começamos a buscar a Deus, todas as outras coisas, elas começarão a fluir na nossa vida. Por isso que é bom que você está aqui hoje, porque a tua semana vai fluir, ela será abençoada, porque você está aqui hoje, começando a semana e buscando a presença de Deus na tua vida. Aleluia! Consegue dar uma glória a Deus? Mais forte as palmas, aleluia! E Esdras falou assim: vamos só orar não. E Esdras falou: vamos só buscar Deus em oração não, menino. Nós precisamos de um lugar para cultuar a Deus. Daí entra o livro de Esdras, entra, por exemplo, o livro do profeta Ageu. Lembra do profeta Ageu? Ageu fala o quê? Da reconstrução do templo. A glória da segunda casa. Ele está se referindo ao quê? Ao templo. E Esdras chegou no lugar onde existia o templo. E quando Esdras chegou naquele lugar, queridos, quando Esdras chegou na igreja, no templo, o que Esdras encontrou? As paredes derrubadas. O que Esdras encontrou? Aquele templo todo destruído, ruínas, um monte de entulhos, de coisas retorcidas. Os babilônicos, quando vieram, eles destruíram tudo aquilo. Os caldeus arrasaram com tudo. Então, quando Esdras chegou lá e viu aquele monte de entulhos, é interessante quando você vê um monte de entulhos. É interessante porque existem dois tipos de pessoas. Existem pelo menos dois tipos de ações que elas são bem distintas quando alguém se depara com uma situação dessa. Imagina você chegar lá e ver tudo destruído. Alguns, quando viram tudo aquilo destruído, alguns, quando viram aquele monte de entulhos, alguns colocaram a mão na cabeça e disseram: meu Deus, que destruição! E sentaram e começaram a chorar: meu Deus, cadê o templo? Meu Deus, cadê a parede? As portas? E choraram: o que vai ser de nós sem o templo? Outros, quando chegaram lá, disseram: por onde que a gente começa esse negócio aqui? Você quer que tire aonde? Quer que tire e põe onde isso aqui? Quem está entendendo? Diga amém. Mas não choraram? Não choraram não. Mas não ficaram sentados lá se lamentando? Não. Chegaram lá e disseram: por onde que a gente começa? Você quer começar por onde? Você quer começar pela frente? Você quer começar por trás? Quer que a gente tire esses entulhos? O que você quer que nós façamos aqui? Pode falar que a gente vai fazer tudo aqui. Isso aqui vai ficar maravilhoso. Isso aí que dentro de amém. São duas reações diferentes. Quando nós deparamos com problemas, quando nós deparamos com a dificuldade,
tomar. Pergunte para o seu irmão do lado: e aí, qual decisão você vai tomar hoje? Como é bom, queridos, você estar perto de pessoas que são como Esdras. Minha mãe, quantas vezes, mãe, aconteceu uma situação assim, tá, e aí, vamos começar por onde? Minha mãe, irmãos, é loucura. Tá, por onde que começa? Não importa que caiu, não importa que derrubou, não importa que a parede está caída, não importa que tem telha quebrada. Tá, vamos recomeçar por onde? Tem um problema aqui, tá, então vamos resolver o problema. Por onde que a gente começa? Quem está entendendo, diga amém. Pastor, mas não dá tempo de ser melancólico, não dá tempo de chorar, não dá tempo de sentar e ficar lá chorando e lamentando. Não, queridos. Nessa manhã Deus está dizendo, sabe o quê? Tem um monte de coisas para recomeçar na tua vida. Tem um monte de coisas para você dar a volta por cima e recomeçar. Não é para você ficar sentado e chorando, é para você levantar e falar: por onde eu começo? E Deus vai te dar direção, Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar visão de águia para você levantar, recomeçar e viver o novo de Deus na tua vida. Aleluia! Glória a Deus! Mais forte as palmas. Daí disseram para essa: por onde nós vamos começar? Daí entrou o texto que eu li para vocês. Esdras falou assim: então nós vamos começar pelos alicerces do templo. Alicerce do templo. Nós vamos começar pela base. Nós vamos começar, desculpe o pleonasmo, nós vamos começar pelo começo. Por onde se começa uma obra desse porte, pastor? Pelos alicerces. Já construiu uma casa? Aqui, nesse prédio aqui, a gente só reformou. A cozinha a gente só reformou. Mas o prédio de lá, onde tem as salas de aula, lá nós derrubamos tudo. Existiam 3 casas lá. Nós derrubamos as 3 casas e começamos pelo alicerce. Não foi pelo telhado. Não foi o primeiro passo do telhado, nem o piso. Foram os alicerces. Quem entendeu? Diga amém. Esdras disse: nós vamos começar pelos alicerces desse templo. Nós vamos começar essa obra pelo começo, sem queimar etapas, sem dar um jeito, sem pegar um atalho. Vamos começar pelo começo, porque não tem jeito. Às vezes Deus permite recomeços na nossa vida, e não adianta nós acharmos que nós vamos recomeçar do meio para frente, é lá de trás. Existem recomeços na nossa vida que na verdade não são nem recomeços, foram umas tropeçadas, que nesse tropeço você levanta e continua. Posso ouvir um amém, queridos? Mas existem situações na nossa vida que não são tropeços, são recomeços.